Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá para mais uma correção aqui, né? Para você que está focado na PMCE, essa aula é indispensável para sua preparação, tá bom? Vai cair para você direito penal militar. Você tem que pegar o estilo da banca, você tem que entender o que a IDECAN está cobrando. E aqui vai se repetir de novo algumas questões que já foram cobradas lá para soldado, né, da PMMS. Beleza, pessoal? No final do vídeo eu falo para vocês sobre o meu intensivão para não deixar o vídeo poluído. Se você quer um curso de questões focadas na PMCE, focado na banca IDECAN, se você quer gabaritar a parte específica, vem com o professor que eu vou te ajudar. O nosso curso está muito detalhado. Quem está precisando de questões atualizadas da IDECAN, de outras provas, de português também o professor coloca. Aqui é o lugar certo. Uma porrada de simulado para vocês já está disponível lá. Beleza? No final do vídeo o professor fala para o nosso vídeo ficar objetivo e direto. Beleza? Vamos lá. Vamos resolver as questões de direito penal militar. Depois o professor vai fazer outro vídeo só corrigindo o processual penal. Tá bom? Que cai para vocês também da PMCE. Eu vou juntar de soldado, a de policial e a de bombeiro, né? Que eu tô resolvendo bombeiro para a carreira de oficial. Porque direito penal militar só cai para oficial bombeiro, né? Para soldado eu não vi. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma correção bem objetiva, tá bom? Você vai entender que a IDECAN, basicamente, ela tá cobrando muito letra da lei, né? Algumas questões têm situação hipotética, mas é bem tranquilo, né? Com a letra da lei você resolve. E já começa com a polêmica aqui na 16, né? Que a 16, eu acho que ele deu o gabarito de letra B, né? Aqui, mas vamos entender a questão, ó. Em seu primeiro dia na tropa, Carlos recebeu um trote, e ficou completamente inconsciente, pessoal, completamente inconsciente. Você concorda comigo que ele ficou incapaz, né? Totalmente incapaz aqui, ele está completamente inconsciente. Ó. Após ingerir drogas que foram maliciosamente adicionadas na sua garrafa de água. Por conta de tal situação, Carlos tirou a roupa e praticou diversos crimes militares. Nesse caso, com base nas disposições do Código Penal Militar, é possível afirmar que Carlos é considerado a banca, pessoal, deu partícipe dos crimes militares, tá bom? Só que o partícipe, pessoal, é aquele que ele não pratica o núcleo ali do tipo, né? A pessoa só auxilia, instiga, né? Então aqui ele diz que o Carlos aqui, ele é partícipe, né? Foi o gabarito da banca. Eu acredito que o gabarito esteja errado, tá bom? No caso aqui, pessoal, ele é autor de crimes militares. Pessoal, ele até pode ser autor, né? Ele que está cometendo os crimes. Porém, pessoal, ele está em estado aqui de embriaguez, né? Por ingerir drogas, né? Ele está completamente inconsciente, beleza? No caso aqui, pessoal, o nosso item mais viável seria o item A, ó. Porque, ó, ele é inimputável em razão da embriaguez completa, né? Ele ficou, ó, completamente inconsciente e fortuita, né? Não foi nem culposa, né? Não foi culposa, foi um trote, né? Ele não deu a entender que foi uma embriaguez culposa, né? No caso aqui ele ingeriu drogas, né? Que foram, ó, maliciosamente adicionadas na sua garrafa d'água. Entra mais aqui, pessoal, na questão da imputabilidade penal, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. No caso aqui da embriaguez, ó. Não é igualmente imputável, ou seja, eu não posso imputar uma pena, né? Ao agente que, ó, por embriaguez completa, né? Essa embriaguez, pessoal, pode ser aí, né, por droga, também por bebida alcoólica, né, ó. Completa, ó, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. Era, ao tempo da ação ou omissão, ó, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha só, pessoal, ó, ele recebeu um traje e ficou completamente inconsciente, ou seja, foi uma embriaguez completa de caso fortuito, ele ficou ó, inteiramente incapaz, ó, de entender o caráter criminoso. Eu acredito que esse gabarito aqui ele vai ser modificado, beleza, pessoal? Então, o nosso item mais coerente aqui, ele seria inimputável, né? Não pode aplicar uma pena, porque embriaguez completa e fortuita. Ele ficou completamente incapaz de entender e foi um caso fortuito, ó. Foi ingerido, ó, foi adicionado, ó, maliciosamente na sua garrafa d'água, sem ele ver, de forma maliciosa, né? Então aqui, pessoal, para a gente ter um crime militar, lembra que nós temos que ter um fato típico, ilícito e também culpável, né? Aqui, pessoal, no último degrauzinho aqui, ó, aqui nós temos as excludentes de ilicitude, né? Se a gente tiver legítima defesa, estado de necessidade, estado de cumprimento de dever legal, nós não teremos
ilicitude, logo nós não teremos crime. Aqui, pessoal, na culpabilidade, né, atípico ilícito culpável, nós temos a imputabilidade. Nós temos aqui a potencial consciência da ilicitude. E nós temos aqui a exigibilidade da conduta diversa. No caso, pessoal, a gente aqui, ó, no caso ele seria inimputável, nesse caso, tá bom? Nós não teríamos a imputabilidade, então ele não é culpável. Nesse caso aqui eu não posso aplicar uma pena a ele, tá bom? Por quê? Por causa da embriaguez, beleza? Cuidado, pessoal, que a embriaguez, ela pode ser uma embriaguez completa, né? E a pessoa fica inteiramente capaz de entender. Mas tem um caso, pessoal, que é aqui no parágrafo único, certo? Que é assim, ó, a pena vai ser aqui nesse caso, ó, reduzida, tá bom? De 1 a 2 terços, ó, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, que o agente aqui, ó, ele não possuía a plena capacidade. Note, pessoal, que ele não tinha a capacidade plena ali de entender o caráter criminoso. Certo? Aqui ele é inteiramente incapaz, aí ele não é imputável, ele é inimputável, tá bom? Quando ele é inteiramente capaz, é que ele só não tem a plena capacidade, ele tem uma pequena capacidade, só não tem plena. Aqui na questão eu até tentei colocar aqui, mas note, pessoal, que aqui ele diz que ele ficou completamente inconsciente, ó. Aqui é mais viável que ele ficou inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso, beleza? Então vamos ver aí como é que a banca vai colocar aí, Decan, né? 19, pessoal, eu venho falando para vocês há muito tempo, vai cair na prova de soldado da PMCE, e se duvidar vai cair na prova de oficial também, vocês têm que estudar crimes contra a administração militar, de novo a IDECAN cobrando, pessoal, é de lei, tem que saber, a IDECAN sempre cobra, todas as provas aí ela tá cobrando, crimes contra a administração militar, corrupção passiva, prevaricação, você tem que, concussão, já foi cobrado, você tem que saber, não adianta, você tem que ler tudo. Então, ó, Denis e Pedro, oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, CBMME, solicitaram 500, ó a palavrinha aqui, ó, solicitar, de vários empresários para deixar de fiscalizar por 6 meses as instalações das respectivas empresas. Criminalmente, a conduta em questão é tipificada como, pessoal, nós temos aqui o que? Solicitar, tá bom? Solicitar, você já lembra de quê, pessoal? Você já vai lembrar de quê? Opa, corrupção. Corrupção aqui é passiva ou corrupção ativa? Pessoal, aqui nós temos um caso de corrupção passiva, tá bom? Nosso item correto é o item C. Show? Vamos trazer aqui o dispositivo. Nossa aula é bem direta, bem pontual. Não vou fazer você perder tempo, vou fazer você gabaritar. Já deixa aí a curtida, ajuda o professor. Curtam, comente, compartilhem nos grupos de estudo que você tá, dá essa força. Eu tô trazendo um conteúdo de qualidade para você, para te ajudar. Você pode me ajudar com a curtida, comentando, até mesmo compartilhando com o amigo que tá estudando também. Eu agradeço demais. Então note, pessoal, que no caso, ó, solicitaram, né, R$500, tá bom? Então nós temos aqui a corrupção passiva, ó, receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem de vida, aceitar a promessa de tal vantagem. Beleza, pessoal? Então, no caso aqui, nós temos corrupção passiva. Beleza? Note, pessoal, que esse crime tem tanto no Código Penal Militar, como também tem no Código Penal comum, tá bom? Nós temos nos dois aí, nos dois códigos penais a gente tem, beleza? E lembra dos verbozinhos, ó, exigir, ó, quando tem exigir, lembra que a gente resolveu lá na prova da Polícia Militar, né? Tinha uma questão que ele falava exigir, você já atrela a concussão, mas você lê a questão toda, mas ali a banca já te dá um direcionamento, ó, concussão eu tenho exigir, corrupção passiva eu tenho receber, certo? Corrupção ativa é dar, oferecer ou prometer, ou seja, o cara para numa blitz ali, você, policial militar, ele te oferece uma grana ali para tu poder liberar ele. Corrupção ativa, certo? O particular está cometendo ali corrupção ativa. Se tu receber, tu vai praticar ali corrupção passiva, beleza? Já a prevaricação, pessoal, ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, beleza? Ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui é a prevaricação. Show? Então, pessoal, ele solicitou, tá bom? Ele solicitou aqui R$500 de várias empresas. Nós temos aqui, nesse caso, nós não temos prevaricação, né? Nós não temos aqui tráfico de influência, patrocínio fiel, nem concussão,
tá bom? Então aqui, pessoal, ó, isso aqui, ó, é uma vantagem indevida, ó, R$ 500. Não vai cair em prevaricação, porque a prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticar contra disposição de lei. Para quê, ó? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Já a corrupção passiva, pessoal, tem a ver com vantagem indevida. Ó, ele recebeu para ser para o outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ó, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa, né? Então aqui, pessoal, vantagem indevida, olha a vantagem, ó, R$ 500, tá bom? Para deixar de fiscalizar por 6 meses a instalação das respectivas empresas. Criminalmente, a conduta, nós temos aqui a corrupção passiva, tá bom? Então tome cuidado para você não confundir com a prevaricação. Vamos lá para a 20ª. No crime de incêndio, a pessoa aqui é mais específico, né? Aqui, prova de bombeiro, né? Eles cobraram aqui o crime de incêndio, né? Então é mais específico aqui, né? Por ter dolosamente exposto a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro, o agente criminoso estará sujeito à pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. No entanto, se o incêndio é em depósito, explosivo, combustível inflamável, o aumento da pena, que a gente vai ter um aumento de pena, realmente está previsto na lei, que é o item D, tá bom? Mas isso aqui é muito específico, tá bom? Isso aqui é muito específico, dificilmente vai ser cobrado aí na prova de vocês. Vamos para a próxima. 21. Em confronto, após assalto em uma agência bancária, Mévio, policial militar, atirou acidentalmente contra um bombeiro militar, o qual foi levado rapidamente ao hospital. Porém, após 10 dias internados na UTI, veio a falecer. Nesse caso, de acordo com o Código Penal Militar, considera-se praticado o crime contra o bombeiro militar, vamos lá, no momento em que houve o falecimento, no momento em que Mévio deixou de prestar socorro, no momento em que o bombeiro militar ingressou no hospital, no momento em que Mévio acertou o bombeiro militar e no momento em que a agência bancária foi assaltada. Pessoal, lembra que aqui, né, quanto a lei penal no tempo, né, então, quanto ao tempo do crime, ó, tempo do crime. Quando a gente fala de tempo do crime, aqui nós adotamos a teoria da atividade. Beleza? Ou seja, no momento da ação ou omissão, certo? Ainda que outro seja o resultado. Já, pessoal, quando a gente fala de lugar do crime, ó, tempo do crime, teoria da atividade. Agora, lugar do crime. Lugar do crime. A teoria que a gente adota aqui vai depender se é um crime comissivo, né, ou um crime omissivo, beleza? Se foi um crime comissivo, né, veio de uma ação, comissivo. E também nós temos aqui a questão do crime omissivo. Quando você deixa de fazer, né, uma omissão. Só trocar aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a cor. Então, pessoal, quando fala de lugar do crime, quando for crime comissivo, a teoria aqui é a teoria da ubiquidade. A teoria da ubiquidade, pessoal, também é chamado de teoria mista unitária, tá bom? Então ela vai considerar o lugar da ação ou do resultado, tá bom? Por isso que é teoria mista. Já quando a gente tem o crime omissivo, tá bom? Nesse caso, a teoria adotada é a teoria da atividade ou da ação, né? Teoria da atividade. Então, coloque isso aqui no teu caderno, isso é muito importante. Isso aqui, pessoal, tem um potencial imenso para cair na sua prova aí. Você vai fazer PMCE, tá bom? Então, tempo do crime, né? Lei penal no tempo, como vocês já estudaram com o professor, adota-se a teoria da atividade, né? Da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Mesma regra do direito penal comum. Já no lugar do crime, que eu acho que é o que vai ser cobrado, comissivo adota a teoria da ubiquidade e o omissivo a teoria da atividade. Aqui na questão ele quer saber sobre o tempo do crime ou o lugar do crime. Vamos ver. Em confronto após assalto à agência bancária, Mévio, policial militar, atirou acidentalmente contra o bombeiro militar, o qual foi levado rapidamente ao hospital. Após 10 dias internado na UTI, ele veio a falecer. No caso, de acordo com o Código Penal Militar, considera-se praticado o crime no bombeiro militar. Opa, pessoal, aqui ele quer o tempo, né? O tempo do crime aqui no caso, beleza? No momento em que houve o falecimento, não, pessoal, nós adotamos aqui a teoria da atividade, no momento da ação ou omissão, a ação quando ele atirou, né? No momento em que Mévio deixou de prestar socorro, não, pessoal, também não. No momento em que o bombeiro militar ingressou no hospital, também não. No momento em que Mévio acertou o bombeiro militar, opa, a 21 aqui, pessoal, até agora é AD, né? No momento da ação, ó, do tiro.
No momento em que a agência bancária foi assaltada, também não, pessoal. Nosso item correto seria o item D, tá bom? Então, no momento em que Melvin acertou o bombeiro militar, beleza? O tempo do crime a gente usa a teoria da atividade, ação ou omissão, certo? Então, tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, ele foi para o hospital, ele morreu 10 dias depois, tá bom? Então, não importa o resultado, né? Ainda que seja outro resultado. Eu vou considerar praticado o crime naquele momento, da ação ou da omissão. No caso lá foi o tiro, quando ele foi baleado, beleza? Já quando a gente tem lugar do crime, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tá bom? Aqui nós temos a teoria, né, da ubiquidade, teoria mista. Tá bom? Então, tanto o lugar da ação como também do resultado ele considera. Show? Nos crimes omissivos, pessoal, omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida, tá bom? No caso do omissivo, pessoal, é no lugar onde ocorreu a omissão, né? Teoria da atividade, tá bom? Então, como ele só considera no lugar do crime, né? A gente usa a teoria da atividade só no crime omissivo, né? Quando fala de lugar. Então, é no lugar da omissão, tá bom? Porque aqui não tem ação, aqui é omissão. É a ação que foi omitida, tá bom? Então, crime omissivo, o fato considera-se praticado no lugar que deveria realizar a ação omitida, no lugar da omissão, tá bom? Fácil demais. Vamos para a próxima questão, questão 22. Em tempo de paz, Marcos, militar, praticou o crime contra a vida do motoboy Fernando, que foi alvejado por não ter parado na blitz comandada por aquele. Nesse caso, o julgamento do crime doloso contra Fernando será de competência, então ele praticou um crime aqui em serviço, né, o militar aqui. Nesse caso, pessoal, a gente sabe que a regra crime doloso contra a vida, nós temos a figura do tribunal do júri, né? Nesse caso aqui, pessoal, nós temos o nosso gabarito como item B, né? Então, nós temos um crime cometido por militar, né, contra a vida do civil, crime doloso contra a vida. Nós temos a figura do tribunal do júri. Agora eu quero fazer a observação para vocês, tá bom? Entrou a regra, os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militar contra civil, serão de competência do tribunal do júri. Tranquilo. Agora, pessoal, quando for militar das Forças Armadas, eu quero que você tome cuidado, tá bom? Por quê, pessoal? Nós temos uma pequena exceção, Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida cometido por militar das Forças Armadas contra civil, aqui já é militar das Forças Armadas, as Forças Militares Federais, serão de competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto. Então, foi militar das Forças Armadas, doloso contra a vida, né, contra a vida de um civil, certo? Eles vão ser, em regra, tribunal do júri, a não ser que seja nesse contexto aqui. Se for em algum desses contextos aqui, desse inciso aqui, vai ser da Justiça Militar da União, a Justiça Militar da União que vai julgar. Quando? No cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado de Defesa, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, ou de atribuições subsidiárias. E a gente tem aqui, a lei número 7.565, Código Brasileiro de Aeronáutica, é a lei do abate, né, pessoal? E a lei complementar 97 de 9 de junho de 2000, lei do serviço militar, tá bom? Então, pessoal, nesses casos aqui, certo? Crime doloso contra a vida, se for cometido por militar das Forças Armadas contra civil, será de competência da Justiça Militar da União e não do Tribunal do Júri. Quando for nesse contexto desses incisos, a banca pode cobrar isso aqui, beleza? Então, nesse caso, não se aplica aos militares estaduais, tá bom? O militar estadual praticou crime doloso contra a vida de um civil, vai para o Tribunal do Júri, beleza? Muito fácil aqui essa questão, dá para você matar tranquilamente, sem muita dificuldade. Eita, a Siri já ativou sozinha. Não encontrei isso na biblioteca do... Deixa eu tirar aqui, pronto, vamos lá. Foi mal aí, pessoal. A Siri aqui, ela é meio perturbada. Então vamos para 23, né? 23. Acerca dos crimes militares, analise os itens abaixo. Assim como o civil pode praticar certos tipos de crimes militares, o militar, desde que esteja fora do serviço, pode praticar qualquer tipo de crime comum. Pessoal, analisando esse inciso primeiro, ele está correto, tá bom? Ele está correto.
beleza? Por quê? O civil, ele pode praticar crime militar? Pode, tá bom? Ele pode praticar crime militar, só quem julga é a Justiça Militar da União. Justiça Militar do Estado, a Justiça Militar Estadual não julga civil, mas da União sim. E o militar, quando ele estiver fora de serviço, ele pode praticar um crime comum? Claro, pessoal, claro que ele pode praticar um crime comum. O crime não tem nada a ver com a instituição, né? Não tem vínculo nenhum com a instituição, nenhuma ofensa, ele vai praticar crime comum. Perfeito aqui, questão correta. O inciso 1, o item 1. Vamos para o próximo. Os crimes propriamente militares são aqueles praticados exclusivamente em tempo de guerra? Nada a ver, né, pessoal? Não, vou já explicar para vocês o que é. Conceitua-se crime impropriamente militar, aquele praticado por militar da reserva? Também não. Vou explicar para vocês, pessoal, crime propriamente militar. Nós temos aqui, ó, crime propriamente militar. Crime. Vou ensinar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Crime propriamente militar, nós temos, né? Nós temos também, pessoal, vou botar mais embaixo aqui, crime impropriamente militar. E eu vou botar algumas observações que vai cair, vocês vão ver como vai cair. Ó. E nós temos também, pessoal, agora a figura do crimes militares extravagantes, que veio da nossa Lei 13491 de 2017, né? Então, pessoal, você não vai mais esquecer. Quando falar crime propriamente militar, e aqui tem uma pegadinha, né? Crime propriamente militar, o nome é propriamente militar, ele é puramente militar, ele é essencialmente militar, também chamado de crimes militares próprios. Ou seja, aqui, pessoal, no crime propriamente militar, deixa eu colocar aqui, no crime propriamente militar, nesse caso aqui, pessoal, ele exige que o autor seja militar, tá bom? Então, o autor aqui tem que ser militar, o autor do crime. E o crime impropriamente militar? Ora, pessoal, se ele é impróprio, ele não é puro, né? Se é um crime impropriamente militar, né? Nesse caso aqui, tanto pode o autor ser militar, nesse caso, tanto pode ser o autor militar, mas também pode ser o que, pessoal? Pode ser um civil, tá bom? Então, crime impropriamente militar, tá bom? Tanto o autor pode ser um militar como um civil, é um crime impróprio aqui. Show? E o crime militar extravagante? Pessoal, o crime militar extravagante, ele veio com a 13491, né? 13.000, eu acho que a numeração é essa, 13491, 2017, né? Então, vocês sabem que agora, né, ela deu uma maior abrangência, né, aqui para a questão da responsabilização da justiça militar, né? Então, nós temos agora, por exemplo, o militar hoje ele pode responder pela lei de tortura, pode responder pela lei de abuso de autoridade. Essa lei ela abriu mais a abrangência, tá bom? Então, são crimes militares extravagantes, eles estão fora do Código Penal Militar. Hoje, o militar ele pode responder pelo crime militar, né? No caso, se ele cometeu um crime de abuso de autoridade, né? Que está previsto lá na lei de abuso de autoridade. Por isso que são crimes militares extravagantes. Agora vem as pegadinhas que a IDECAM pode fazer contigo aqui, pessoal. Qual é a pegadinha, tá bom? Eu te pergunto, um civil, ele pode cometer um crime propriamente militar? Ó, o civil, ele pode cometer um crime propriamente militar? A gente tem algumas ocasiões que sim, tá bom? O STF, ele diz que o civil ele pode cometer um crime propriamente militar em coautoria com o militar, tá bom? Eu passei uma aula para vocês aqui de concurso de agentes, tá bom? Se você não assistiu ainda, tem no meu canal. Vai lá e procura concurso de agentes, direito penal militar, tem aí no meu canal. Então, pessoal, um civil ele pode sim cometer um crime propriamente militar em coautoria com um militar, tá bom? Só que não se aplica ao crime de motim e revolta, tá bom? Não pode, civil não pode cometer esse crime em coautoria com militar, tá bom? Então, motim e revolta não cabe. Agora, a doutrina tradicional ela diz que não pode, tá bom? A doutrina tradicional ela diz que a impossibilidade de um civil cometer um crime propriamente militar. Então, segundo o STF, pode, a doutrina tradicional não pode. A banca pode cobrar esses dois entendimentos aí, você já está bisurado. E a gente tem outro caso, pessoal, que é muito interessante, que pode ser cobrado na sua prova também, tá bom? Nós temos um crime que a gente chama de insubmissão, tá bom? Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Nós temos um crime que a gente chama de insubmissão. Esse crime de insubmissão está no artigo 163, confira aí no seu penal militar, tá no 163. É um crime propriamente militar, que pode ser cometido por civil, é isso mesmo.
esse crime aqui é como se fosse uma exceção, né? Ele é um crime propriamente militar que pode ser cometido por um civil. Então a IDECAM pode te pegar nessas besteiras aqui. O que consiste o crime de insubmissão? É quando o civil ele é convocado para o serviço, tá bom? Ele é convocado, ele passou por uma seleção, né, e foi convocado para o serviço militar e ele deixa de se apresentar no prazo estipulado, tá bom? Ele vai cometer um crime de insubmissão, que é um crime propriamente militar que é cometido por um civil. Então a banca pode também cobrar esse conhecimento seu. Se ela quiser avacalhar, né, aprofundar mais, você já vai ter o conhecimento que muitos nem sabem, tá bom? Então leva para a tua prova com carinho, anota tudo isso que eu te falei no teu caderno, porque isso aqui pode ser cobrado. E mais uma observação. Aí, a Siri perturbando de novo. Ave Maria, Siri, me deixa em paz. Não encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. Obrigado. Então vamos lá. Então, pessoal, nós temos também, ó, não confunda crime militar próprio, né? Crime militar próprio. Crime propriamente militar com crime próprio militar. Próprio militar. Aqui nós temos uma diferenciaçãozinha, pessoal. O crime militar próprio, né? O crime militar próprio é o que o militar pode cometer. Por exemplo, uma deserção, né? Ausentar-se o militar. Qualquer militar pode cometer ali o crime de deserção, né? Você concorda comigo? Agora, o crime próprio militar, eu vou te dar um exemplo, ó. Deixar o comandante de prestar socorro. Quem é que pode cometer esse crime? É o comandante. Por isso que é um crime próprio militar. Só quem pode cometer é o comandante. Então, quando eu tenho lá, ó, deixar o comandante de prestar socorro. Quem é que vai deixar de prestar socorro? O comandante. É um crime próprio. Só o comandante pode cometer, e não todos os militares. Beleza? Então faça também essa diferenciação aqui para você não vacilar. É mais difícil cobrar, mas já foi cobrado. Acho que foi a CESP que cobrou isso aqui. Então tem que ter bastante atenção. Eu acho mais interessante, por exemplo, a IDECAM cobrar de vocês esse tipo de conhecimento do que ela ficar cobrando o quanto, né, de aumento, de diminuição de pena, 1/3, 2/3, ela querer que tu decore aquilo ali, eu acho um absurdo a IDECAM cobrar isso. Agora, se ela cobrasse de vocês esses conhecimentos técnicos, que são conhecimentos interessantes, essenciais, é muito mais legal, tá bom? É muito mais interessante cobrar esse tipo de conhecimento do aluno, beleza? Mas vocês sabem que a IDECAM, infelizmente, ela está cobrando diminuição, aumento, e é difícil pra caramba decorar. Então aqui, pessoal, nosso gabarito seria o item A, né? Somente o item A, nossa primeira informação que está correta, né? E aqui ele queria o correto, né? Então vamos lá, vamos para 25. Deco está sendo acusado de determinado crime militar, o qual teria sido praticado com violação do dever militar. Entretanto, no momento da ação criminosa, Deco estava materialmente controlado por seu superior hierárquico. No caso, a favor de Deco, é cabível a alegação legítima defesa? Pessoal, ele tá repelindo injusta agressão aqui? Não, pessoal, não há injusta agressão. Estado de necessidade putativo tem perigo atual? Pessoal, não. Estado de necessidade putativo, pessoal, é estado de necessidade por erro. Você acha que está no estado de necessidade quando na verdade não está, tá bom? Por isso que é putativo. Legítima defesa putativa, mesma coisa, pessoal. Quando você acha que está repelindo injusta agressão quando na verdade não está, tá bom? Então, não está tendo aqui legítima defesa. Excesso excusável também não, tá bom, pessoal? Não está tendo aqui excesso excusável. Aqui nós temos uma coação irresistível, beleza? Então, nosso 25 é o gabarito letra E, beleza? Ó, não é culpado quem comete o crime sob coação irresistível. Sob coação irresistível que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade, beleza? Então, pessoal, finalizamos essa aula por aqui, tá bom? Se você gostou, deixe sua curtida. Nosso intensivão, pessoal, ele tá de promoção para a reta final. Se você quer um curso de Direito Penal top, atualizado, com muitas questões, se eu estou precisando de questão comentada, atualizado, estou precisando de questão da IDECAM, você vai ter no nosso curso, tá bom? Então, o que vem nele? Questão em PDF, 100% atualizado, vários PDFs com questões comentadas para você baixar, só com os assuntos da parte específica que é cobrado no teu concurso da PMCE. Professor, tem parte básica? Tem também. O professor colocou provas anteriores da IDECAM para você resolver. Tem vários simulados, do jeito que vai ser no dia, tem simulado lá. Então, para você simular o dia, para você simular o tempo, tá bom? Tem um Vadimec completo, todas as leis já atualizadas para você poder estudar. Todas as questões da IDECAM, tá bom? Que tenham, claro, ligação com o seu concurso, que seja cobrado no seu concurso. PDF de resumo, assuntos mais cobrados de cada matéria específica, tem um PDF completo com jurisprudência recente, cronograma adaptável, mentoria e o melhor, tem videoaula com o professor. Quais são as videoaulas? Direito Penal Militar,
processo penal constitucional. Professor, nunca assisti suas aulas, está assistindo agora, mas você quer assistir uma aula mais específica? Vai no meu canal assistir as aulas aí teóricas, né, de direito penal militar, de processo penal, e você vai gostar, eu tenho certeza. Então, vou ficando por aqui. Quer adquirir o curso? Vai na descrição do vídeo, tem um link do meu WhatsApp, você já vai ser redirecionado direto no meu WhatsApp, é só falar.